Oi, meus amados, salve, salve. Parei um pouco aqui do que eu estava fazendo, estava preparando o meu almoço aqui para falar um pouco sobre aquele homem. Bom, tinha um homem que ele se envolvia com tudo que é coisa errada. Coisas erradas assim, coisas que socialmente é reprovado pela sociedade e assim, pessoal, é proibido dentro do nosso país e assim, mesmo assim é permitido ser vendido e ser oferecido dentro do nosso país. Bom, esse homem, ele fazia uso de cocaína, ele fazia uso de maconha, ele fazia uso de bebidas alcoólicas, de todos os tipos de bebidas alcoólicas, desde as geladas até as quentes. E assim, ele não fazia questão de demonstrar para as pessoas que ele não usava. Ele usava, ele fazia uso desses entorpecentes e ele andava na sociedade assim, se alguém perguntasse, ele falava, não, eu uso mesmo, eu faço uso e eu tenho um problema e assim, faz parte, eu quero um dia parar com isso, mas no momento eu sou um usuário. E assim, muitas pessoas criticavam ele, vigiavam ele de longe, assistiam a vida dele de longe, assim, não tinham palavras para passar para ele, não queriam passar nenhuma palavra de conforto ou de recuperação para este homem, mas gostavam de assistir a vida dele, a decadência da vida dele, gostavam de assistir à distância e assim, tripudiavam, davam risadas, achavam bonito o fim deste homem, achavam belo o fim desse próximo que eles tinham perto deles ali. Então, assim, ele vivia essa vida, não era nada fácil para ele não passava bons momentos, ele vivia aquilo ali, mas ele tinha assim, no íntimo dele, ele tinha muitos problemas que ele achava que isso daí ia resolver os problemas dele, que ele usando essas drogas, ele se entorpecendo, ele achava que isso daí iria amenizar pelo menos os problemas dele, e ele fazia uso e vivia aquele instante ali, e depois a realidade vinha tudo de novo para ele, vinha às vezes uma carga muito maior ainda, e a carga ia cada vez mais aumentando. Muitas pessoas que andavam com ele, eles andavam com ele justamente para explorar esse lado dele. Eles andavam com ele para poder querer usar junto com ele, para poder dar risada na hora da queda dele, nas quedas que ele tinha, usavam com ele para poder ter motivo para falar mal dele depois para outras pessoas, fofocavam mesmo da vida dele assim, abertamente, falavam de forma abertamente sobre a vida dele e gostavam de falar isso daí. Ele, na essência dele, ele vivia a vida normalmente, não cuidava da vida de ninguém. Pois bem, o que aconteceu? Em determinado momento, esse homem ele resolveu largar tudo de mão. Ele resolveu abandonar essa vida ruim que ele estava vivendo. Ele cansou desse tipo de prisão, esse tipo de escravidão que ele estava passando na vida, né? E ele resolveu mudar, dar uma reviravolta. E assim, ele não foi da noite para o dia, ele veio absorvendo, ele veio tendo conhecimento divino, eu acho que ele teve, eu acho não, com certeza ele teve assim um contato com Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ter mostrado para ele o quão bela é a vida, o quão bom é viver, e viver assim sóbrio, viver de forma agradável na terra. E assim, ele, por estar cansado dessa vida, ele resolveu mudar, dar uma reviravolta, e ele mudou realmente. Ele estava ali cuidando da vida dele, ele estava arrumando a bagunça que ele tinha feito na vida dele, né? E o mais curioso, pessoal, o mais curioso é o seguinte, é que essas pessoas que assistiam à tragédia dele, essas pessoas que participavam da tragédia dele e também estavam em tragédia também, essas pessoas, elas ficavam inconformadas. Elas comentavam umas com as outras e falavam, agora ele virou pastor, agora ele é membro da igreja, usa droga pra caramba, vive cheirando daqui, vive cheirando ali, não sai da favela, cheirando a noite toda, bebendo a noite toda, caindo pelo chão aí, fumando maconha pra tudo que é lado, tá devendo bar, tá devendo isso, tá devendo fulano, tá devendo ciclano, e agora vem falar que é irmão, vem falar que é da igreja, vem falar que tá
se converteu. Ah, isso tá muito estranho, viu? Isso tá muito estranho. Pra mim isso aí é migué, pra mim isso aí é conversa, isso aí é papo. Eu não acredito nisso não. Semana que vem ele vai estar de novo aí na farra aí eu quero ver só o que ele vai falar. Então, essas pessoas tinham muitas falas iguais a essas e parecidas a essas que soltavam a respeito dele. Já falavam mal dele e não aceitavam a recuperação dele de jeito nenhum. Ou seja, eles estavam assistindo, esperando um fim trágico dessa pessoa. E na verdade Deus entrou na vida dessa pessoa e deu um fim feliz, um fim agradável. E ele vai viver a vida agradavelmente junto de Deus. E ele assim está se recuperando, esse homem vem se recuperando na vida, ele vem se transformando, ele vem se edificando na rocha. E assim, as pessoas que estavam falando dele e que ainda vêm falando dele, estão diminuindo, o som está abaixando, o som está ficando mais assim, está se tornando em silêncio. As pessoas estão passando perto dele e não estão conseguindo nem dar um bom dia para ele. Elas estão começando a se envergonhar pelas atitudes que elas tomavam. Elas estão começando a compreender o que realmente Deus faz na vida das pessoas. Elas estão começando a compreender o quão ruim elas eram e tripudiando em cima da situação que ele vivia. E ele vem observando isso daí também. O pior de tudo, pessoal, é o seguinte, é que a palavra que ele usa para edificar Deus é justamente alertando essas pessoas que ainda estão teimando nessa tolice, nesse erro dessa vida errada. E ele quer alertar essas pessoas. E essas pessoas, elas tampam o ouvido e fecham os olhos. Elas não aceitam. É parecido com Paulo quando ele se converteu. É parecido com Paulo quando ele teve um encontro com Jesus, que deixou de ser Saulo e passou a se chamar Paulo. Esse homem está vivendo algo parecido ao que Paulo viveu no começo da sua trajetória com Jesus Cristo. E esse homem, por ele conhecer a Bíblia, ele sabe dessa batalha. Ele sabe que vai ser um duro combate. Mas ele está disposto. Porque assim, parece que nasceu dentro dele uma coisa que ele estava querendo que nascesse. Ele estava querendo e ele não sabia como fazer florar. E Deus mostrou para ele como fazer florar. E assim, ele agarrou a essa força, que essa força na verdade já existia dentro dele. E ele apagou aquela força de vícios, aquela força de coisas erradas, de coisas ruins que faziam parte da vida dele. E ele passou a ser uma pessoa transformada. E ele não abre mão de onde ele chegar e transmitir isso daí. Ele não abre mão de falar de Deus onde quer que ele vá. E assim, pessoas que vêm falando dele, ele não está nem aí. Ele está descobrindo quem são os verdadeiros amigos que andam com ele e que realmente os consideravam. E assim, ele está descobrindo que poucos ou quase nenhum eram amigos dele. Glória a Deus, amigos. Espero que vocês tenham gostado.